Fala, torcedor palmeirense, hoje tem jogo decisivo. Palmeiras e Inter de Miami disputa a primeira colocação do grupo para quem vai para as oitavas de finais e pegar o menos complicado nas oitavas. Torcedor, já tendo um corte aqui da F360 debatendo do grande jogão de hoje. Já conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos falar do Palmeiras então agora? Roberta Barroso e Gustavo Zupac chegando no Futebol 360 com as informações. Fãs de esporte, hoje à noite tem Palmeiras em campo, o último jogo dessa fase de grupos. A partida será aqui no Hard Rock Stadium contra o Inter Miami de Lionel Messi. Mas no Palmeiras também tem o Messinho, né? Tem o Messinho, o Estevão, nos tempos de base, nos tempos de Cruzeiro, né? Era conhecido como Messinho. Quando o Palmeiras o contratou, ele já era só o Estevão. Melhor para ele, qualquer tipo de comparação é injusta. Mas o Estevão é importante para o Palmeiras, como o Messi é importante para o Inter Miami, embora o Abel tenha deixado claro que não vai fazer individual, não vai armar um sistema para inviabilizar o jogo do Messi, até porque isso abriria espaço para outros jogadores. E o Inter Miami tem outros bons jogadores, além do Luizito Soares, tem um jogador venezuelano que participa muito do jogo, que é o Segovia, que é bom jogador, jovem, bom jogador, é um cara para o Palmeiras ficar atento. Mas é um jogo para o Palmeiras se impor. Dos 3 jogos da fase de grupos que o Palmeiras tem, os 2 que já foram e o desta segunda-feira, é o que eu imagino o Palmeiras tendo mais posse de bola, mais controle e mais imposição. Vamos ver como é que o Abel vai manejar a escalação para esse tipo de proposta. E ver também o que o Mascherano vai fazer. O Mascherano que conhece muito bem a Palmeiras, como jogador atuou pelo Corinthians, aliás, deu uma declaração bem interessante lá dentro, né? Falando sobre o Corinthians, a época dele como jogador. Palmeiras es un grande de Brasil, a mí me tocó jugar en la contra, que es más grande aún, Michel, pero más allá de eso y de las bromas, es un grande. A mí me tocó jugar el clásico más grande de Brasil, que es el Corinthians Palmeiras. Claramente eran partidos donde había mucha tensión, con dos hinchadas impresionantes. É isso, as variações do técnico Abel Ferreira. O treinador não terá Aníbal Moreno por conta de um edema na coxa direita e com isso o Emiliano Martinez deve mesmo ser o substituto. Vai jogar, certamente sem o Moreno vai jogar o Emi Martinez, que vinha bem até o Mundial. Nos 2 jogos contra o Porto e contra o Al Ahly, o Aníbal Moreno fez partidaças, então é uma perda para o Palmeiras, mas o Emiliano Martinez é um jogador de mais estatura e de menos poder de caça, mas é um cara que supre muito bem, ele vinha jogando regularmente. E o Abel vai renovar, Zupac? Ele deu a entender que sim. Tudo indica que sim, mas isto não é o momento. O momento, acho que a Helena já falou tudo, eu também já falei tudo. Este é o momento para estarmos completamente focados e concentrados naquilo que é o Mundial. A Helena falou muito bem, vamos ter tempo de nos sentar e conversar sobre isso. Mas agora o mais importante é nós continuarmos a desfrutar daquilo que nós vemos da nossa torcida. A gente já tinha ouvido em bastidores da diretoria que o otimismo vinha crescendo, mas tanto o Abel quanto a diretoria deixam claro que só vão tocar esse assunto após o Mundial. Mas o otimismo que ele tratou é para deixar o palmeirense confiante também. É isso, então. Legal, muito obrigado, Roberta Barroso e Gustavo Zupac, lá da Flórida, trazendo as informações do Palmeiras que enfrenta o Inter Miami logo mais. E aí eu já começo perguntando para o amigo Eugênio Leal. Eugênio, preocupa o Palmeiras enfrentar Lionel Messi ou preocupa mais Lionel Messi enfrentar este Palmeiras? Para você. Pergunta filosófica essa, né? Eu acho que o Palmeiras vai jogar contra o Inter Miami, não contra o Messi. Mas o Inter Miami é o Messi. Se não fosse o Messi, o Inter Miami não estaria no Mundial. Só para lembrá-lo. Mas ninguém joga sozinho. Não estaria mesmo no Mundial, porque ele entrou pela janela, convidado praticamente. Convidado. Por quê? Pela FIFA, porque tem o Messi, e o Messi é uma figura que... andando e sentou na janela. Exatamente. Que atrai as atenções, que vende, né? Que você bota a carinha dele lá como principal estrela do Mundial e tal, etc. Mas essa é uma coisa que está dentro do espectro do marketing. Só que dentro de campo ele não joga sozinho. É claro que ele é o principal jogador. É claro que a bola vai procurar ele o tempo inteiro, os companheiros vão sempre tentar achar um bom passe para ele, para que ele consiga. O Inter Miami ganhou o jogo porque ele fez um golaço de falta? Ponto. É verdade. Repito, ele é o principal jogador do time, mas se você tirar os outros 10, aí não tem jogo. Então, você tem que entender que é uma equipe
que tem uma característica de futebol que defensivamente é frágil, com a bola no pé tem boa qualidade, trabalha muito bem essa troca de passes. É um time que gosta de cadenciar o jogo contra um Palmeiras que é mais, já que o jogo vai ser lá, hard rock. Ó, o Palmeiras é hard rock. É pegada, é velocidade, é intensidade, atacar espaço. O senhor Eugênio Leal acaba de ganhar um ingresso grátis para ir ao rádio. Eu tô brincando. Continue sua análise, é brincadeira. Não, porque são características diferentes, né? Um Palmeiras muito intenso, muito forte, muito veloz, contra um time do Inter Miami que cadencia o jogo, que gosta de tirar a velocidade da bola. E vai ser interessante. Como é um jogo à noite, não é um jogo, por exemplo, como o último do Palmeiras, que jogou num calor absurdo, em que o Palmeiras abriu mão da bola no primeiro tempo, acho que ele vai para o jogo, acho que ele vai buscar essa intensidade, ele vai buscar sufocar o Inter Miami com a força que ele tem, com a sua característica principal de jogo. É claro que precisa sempre dar uma atenção para o Messi, mas se você tira a bola do time deles, a bola dificilmente vai chegar no Messi. Então é o Palmeiras procurar ser dominante, ser o dono da bola, esse é o time que vai estar marcando com muita intensidade, uma intensidade que o Inter Miami não tem, e acelerando o jogo para cima deles. Eu estou imaginando o Palmeiras completamente diferente, com uma estratégia completamente diferente daquela que teve contra o Al-Ahly. Não, pode ir, por favor. Eu acho que hoje, mais do que o Messi, o que preocupa o Palmeiras é um adversário motivado para a classificação. As chances do Inter Miami são grandes de classificação. Com um empate, os dois passam e o Porto está fora. Então tem um adversário... Eu pensado nisso. Tem um time motivado, ao contrário de alguns jogos de última rodada aí. A questão é a briga para primeiro lugar. Você tem um adversário que tá brigando para classificar. Eu vi o Mascherano falando que ele jogou o derby e eu tinha uma impressão que ele tinha estreado contra o Palmeiras pelo Corinthians. E foi mesmo, 3-1, 10 de julho de 2005. Ele, inclusive, se machuca, teve uma passagem curta pelo Corinthians, depois ele e o Tevez vão para o West Ham. E legal a ênfase como ele coloca, né? Joguei o maior clássico do Brasil. Embora essas coisas a gente sabe, os caras legislam em causa própria, né? Claro. É o maior clássico do Brasil porque ele jogou em um desses tipos. Se ele tivesse jogado no Grêmio ou no Inter, talvez ele falasse que fosse o Grenal. Ou no Repá. E o Messi, a gente falou, o Messi também tem uma declaração do Messi que define o Palmeiras como um dos maiores times do mundo. Quando acaba o jogo anterior, o Messi fala isso. Vamos enfrentar agora o Palmeiras, que é um dos maiores times do mundo. Então vai ser um jogo muito interessante por ser esse adversário com essas motivações. E quem tem o Messi pode sempre aspirar a coisas maiores. Né? Do que a gente viu do Inter Miami por enquanto, é um time que tem o Messi lá na frente para desequilibrar, e lá atrás é Oscar Ustari, que também tem feito um mundial muito interessante, né? O goleiro do Inter Miami. Então, assim, que já foi muito exigido, né? Não é que ele fez ali só o protocolo, não, ele já foi muito exigido. O goleiro argentino também, então são dois argentinos ali que são os destaques do Inter Miami por enquanto. Que é o nome mesmo do goleiro? Oscar Ustari. É o goleiro que foi campeão olímpico com o Messi. 20, isso. 2015. Acho que foi 2015. E campeão olímpico, se eu não me engano, nos Jogos de Pequim 2008. Isso. Tô falando 2015, o 2005, a Copa do Mundo da categoria. Sim. E aí depois vem a Olimpíada. Depois vem a Olimpíada. E isso que a Mari lembra, né? Que o Ustari é realmente um goleiro que chamou a atenção, especialmente contra o Al-Ahly, né? Ali fez uma sequência de defesas. Isso tem a ver com a dificuldade do Palmeiras em converter suas chances, né? O Palmeiras tem a chamada falta de eficácia como o seu maior problema. E não é de hoje, vem do ano passado, por exemplo. É o time que gera situações de gol. Contra o Porto foi assim. Não foi contra o Al-Ahly, até porque a coisa abriu com um gol contra, mas contra o Porto o Palmeiras teve várias situações claras de gol e não conseguiu converter. E agora tem um goleiro que pega bolas pouco prováveis, né? Então, o Palmeiras acho que vai ser um time dominante na partida, mas vai ter que superar, além do Messi, que sim, é um problema, mas o goleiro, porque é um problema que tem a ver com as dificuldades atuais do Palmeiras. Eu achei que quando você falou que essas boas atuações do Ustari tinham a ver com alguma coisa, eu achei que você ia falar, tem a ver com
os problemas defensivos do Inter Miami. Também, claro. Também, né? Exposto, Muito serão choques interessantes ali, né? Porque é isso, é o ataque do Palmeiras que contra o Porto principalmente criou muito, não converteu contra um goleiro muito bom, é um Messi contra um meio de campo muito forte, né? Que você tem Richard Rios e mesmo entrando o Emi Martinez é um ótimo volante com uma zaga muito boa, então vão ser embates bem interessantes essa partida. Palmeiras é um time de muita pegada, né? O Palmeiras só fica fora se ele perder esse jogo e o Porto superá-lo no saldo. É a única matemática possível para o Palmeiras ficar fora. Ficar fora é pouco provável. A gente vai ver a tela, então, com o cenário do Palmeiras, as possibilidades do Palmeiras. Você entra em campo já sabendo do resultado do grupo. Isso vai dizer muito da partida de logo mais. E jogos simultâneos, tá? Dentro do mesmo grupo. Então o Porto vai estar jogando no mesmo horário que o Palmeiras. Temos aí os cenários para o Verdão nessa última rodada. Ele classifica em primeiro se ele vencer ou se ele empatar hoje com o Inter Miami. Ele ficará em segundo do grupo se perder para o Inter Miami e se o Porto tropeçar. Então, não ganhar, né? Empate ou derrota do Porto, certo? Isso. Então, derrota para o Inter Miami por 1 gol, mais vitória do Porto por 1 gol, é isso? Isso, porque aí o Porto não supera. O Palmeiras no segundo lugar. Ele é eliminado, aí é o que o professor estava dizendo, Palmeiras eliminado, qual seria a possibilidade? Se ele perder para o Inter Miami por mais de 1 gol de diferença, é isso, né? E vitória do Porto por 2 ou mais gols. Então, aí é que esses cálculos todos, eles pesam no seguinte sentido. 4 horas haverá a definição do grupo do Botafogo, Atlético de Madrid e PSG. E, portanto, o Palmeiras entra em campo às 10 da noite, sabendo quem é o primeiro e quem é o segundo do outro lado. E aí ele pode fazer a conta, olha, poxa, se eu ficar em primeiro, eu vou pegar o time X, se eu ficar em segundo, eu vou pegar o time Y. Mas para ficar em segundo, ele tem que perder, não é? Ficar em segundo, ele tem que perder. Se ele empata, ele lidera. Eu acho que ele não é bom não pensar nisso não, Eugênio. Até porque... Vai perder? Não. Você acha que o time comandado pelo Abel vai entrar em campo vai perder para ficar em... Agora você quer ver, ele pode ficar fora. O segundo lugar talvez seja mais interessante. Não sei como é que vai ser essa conta aí, não. Lembrando que do outro lado tem um time também que tem as suas armas. Que é o Inter Miami que vai estar interessado também. Agora, a derrota abre riscos, né? Sim, se perder tem que ficar de olho no Porto. Sinceramente, não acredito. Embora seja muito difícil pelo que a gente viu pela amostragem, né? Primeiro ou nada. Porque pro Porto fazer 2 ou mais gols do Al-Ahly só se o Al-Ahly entregar, não quiser mais nada da vida, porque é um time difícil de você fazer gols. O próprio Palmeiras para fazer 2 gols, suou. Mas não é impossível. Não é o Auckland. Não é o Auckland, mas... O Inter Miami cresceu bastante no segundo tempo. Na estreia contra o Al-Ahly. A gente tem uma tela com jogadores do Palmeiras que já enfrentaram o Messi. Vamos dar uma olhada. Será que algum deles já conseguiu vencer o Messi? O Messinho nunca enfrentou. Sabem do poder do ET. Jogadores do Palmeiras que já enfrentaram o Messi na carreira. O Everton, um jogo, perdeu. Gustavo Gomes já ganhou, tem uma vitória. Olha lá. 3 empates, 2 derrotas. É o único. Piquerez perdeu as 2, Richard Rios perdeu, uma empatou a outra, Rafael Veiga uma derrota, Facundo Torres 4 derrotas. Eu imagino que todos pelas seleções, né? Seleção do Paraguai, o Gomes. Só Facundo enfrentou o Messi por clube. Sim. O único na MLS, lá na Liga Norte-Americana. Os outros foram o Veiga e o Everton pela seleção brasileira, o Gomes pelo Paraguai, Piquerez pelo Uruguai e o Richard Rios pela Colômbia. São situações totalmente diferentes, né? Confrontos de seleções. A mais próxima talvez seja o Facundo Torres, que enfrentou o Messi jogando pelo próprio Inter Miami. Então, se os outros não venceram, tem essa possibilidade aí hoje, professor. Eu acho uma possibilidade bem palpável. O Palmeiras é favorito para esse jogo. Por mais que a gente tenha levantado aqui algumas qualidades do Inter Miami, a motivação do Inter Miami, mas o Palmeiras ainda é favorito. Agora o homem um lance desses e ele faz mágica, né? Esse é o negócio. Se tá um jogo difícil e eventualmente a bola cai no pé dele, e a gente viu isso até nas outras rodadas, né? Como o time funciona muito pela
bola passando pelo pé dele, né? As coisas boas do Inter Miami passam pelo Messi. Cansamos de ver Cuidado. isso. Cansamos de ver isso na carreira dele, né? Ele é assim. Na seleção argentina, no Barcelona, enfim. Vamos dar uma olhadinha nas escalações, prováveis escalações de Palmeiras e Inter Miami. O jogo hoje, 10 da noite, vai no Disney Plus e você vai conseguir assistir, vai assistir a esse terceiro jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes. Começando com o Verdão de Abel Ferreira, como a gente viu ali na reportagem da Roberta Barroso e do Gustavo Zupac. Tem tudo para renovar o contrato, ficar até 2027. A Leila Pereira já falou várias vezes, ela quer o Abel até o fim do mandato dela. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Aí nenhuma mudança, é o time que vem atuando. Aí a mudança no meio-campo com a saída do Aníbal lesionado e a entrada do Emiliano Martinez, Richard Rios, Estevão, Maurício, Facundo Torres e Vitor Roque ou Flaco Lopes. É o provável Palmeiras para enfrentar Mexido de novo, né? 3 jogos, 3 times. Não vou nem perguntar para o Eugênio se ele escalaria Vitor Roque ou Flaco Lopes. Claro que o Eugênio escalaria Flaco Lopes. Ou não, por causa do adversário. Não, assim, Bel, sabe que eu acho que nesse momento o Flaco tem sido o jogador com o melhor rendimento ali na frente. Mas a gente precisa entender que essa é uma opção que o Abel tem feito de acordo com o jogo, com o adversário, com a estratégia. Então, os dois têm sido usados. Então, às vezes, ele coloca tem usado, né, mais como inicialista, diriam os colombianos, o Vitor Roque, mas aí sai do banco o Flaco em algum momento do jogo. É saber usar as características de cada um de acordo com a estratégia que o Palmeiras tem para aquele jogo. Eu acho que, em termos de produção ofensiva, o Flaco está entregando mais que o Vitor Roque. Mas não vou desmerecer a importância que o Vitor Roque tem tido, né, no aspecto de entrega, de dinâmica para o time, para o coletivo do time. Ele tem lutado bastante e tem ajudado o time. Só que a gente espera gol do camisa 9 e isso ele não tem feito. Alguma possibilidade de os dois juntos? Só numa eventualidade, né? Só numa circunstância fora do comum que a gente não quer ver, que é o Palmeiras perdendo, precisando buscar um empate, uma virada. O que seria? Não, eu acho que não agora. Assim, os dois juntos. Acho que é uma circunstância que o Abel pode testar, mas não vejo para esse momento. Eu falei já aqui, né, na semana passada, eu ainda acho que contra o Inter Miami ele mantém o Vitor Roque. Justamente por isso. É um time que oferece muitas possibilidades para os atacantes, né? Assim, uma defesa desorganizada, transição lenta defensivamente. Então eu ainda acho que contra o Inter ele vai de Vitor Roque. Muito bem, falamos muito do Palmeiras. Torcedor, preparação finalizada. Abel Ferreira finaliza treinos para decisão. Vamos ver aqui a escalação, provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Inter de Miami. Em busca da classificação para o mata-mata, o Palmeiras segue se preparando para mais um desafio do Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, o Verdão terá pela frente o Inter de Miami em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos. Encerrando a preparação, o alviverde imponente de Abel Ferreira ainda tem algumas definições no setor. Inicialmente, Maurício e Flaco Lopes despontam como opções para começar entre os titulares da partida de logo mais. Para o desafio contra o Inter de Miami, Abel Ferreira deve preservar Aníbal Moreno, se recuperando de um edema muscular. A tendência é que o volante argentino não esteja disponível para o confronto. Com isso, Emiliano Martinez surge como o principal candidato a assumir a vaga no time. Boa opção o Emiliano Martinez, que algumas rodadas atrás era o titular. O Palmeiras deve iniciar a partida nesta segunda-feira 23 com a seguinte formação. Vamos rever? O Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes e Murilo num 3-4-3 provavelmente. Já na ala, temos Piquerez, no meio Emiliano Martinez e Richard Rios e Estevão, Maurício, Facundo Torres e Flaco Lopes. Flaco Lopes aí que vem ganhando aí, talvez ganhar a vaga de Vitor Roque. Destaque no Verdão contra o Al, Flaco Lopes tem sido elogiado pela torcida palmeirense. Oscilando entre altos e baixos desde que chegou ao Palmeiras, o centroavante argentino tem 11 gols marcados e 3 assistências na atual temporada. São dois jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. Como fomos buscar o Flaco, foi características diferentes. Ele é forte no jogo de cabeça, alto, rápido, canhoto, que não é fácil encontrar, mas tem uma coisa que ele tem a melhorar e só o tempo tem a ajudar, é a maturidade, falou Abel Ferreira. Ele é um rapaz espetacular, mas é distraído, iniciou o comandante. Por isso, falo da paciência, porque ele é jovem. Ele com mais 3 ou 4 anos em cima, com os zagueiros que temos no Brasil, vai nos ajudar muito. Por isso, muitos clubes querem vir buscar e sabemos quanto custa pagar em um centroavante.
ele é completo. Elogiou Flaco Lopes, o Abel Ferreira, que rasgou elogios ao centroavante, né? O que ele precisa mesmo é maturidade e atenção para não perder as oportunidades que aparecem pela frente. E é isso aí, torcedor. Hoje tem jogão Palmeiras e Inter de Miami. Palmeiras que vai com tudo para ocupar a primeira colocação. Torcedor, e é isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para não perder nada do Alviverde.